Supremo Tribunal Federal, Ricardo, decidiu colocar em votação a continuação de uma ação de descriminalização do porte de drogas. É um tema com muitas paixões e, na maior parte das vezes, poucas razões. É um momento adequado ou tem ambiente político para tratar disso agora o Supremo Tribunal Federal, hein? Nos últimos 10 anos, eu diria, ou mais, no Brasil, não há clima político para se tratar nada sem paixões, né? O fato é o que a gente vive, tudo é discutido com base nessa polarização. Mas assim, para as pessoas entenderem, né? Esse é uma ação que está lá tramitando desde 2015. Inclusive já há 3 votos a favor da descriminalização do porte para uso pessoal. Do ministro Gilmar Mendes, que é o relator do caso, e também dos ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Esse caso ficou parado desde depois, quando houve a morte do ministro Teori Zavascki, Alexandre de Moraes assumiu no lugar dele e o Alexandre de Moraes liberou isso para continuação da votação em 2018, né? Porque ele era o próximo a votar. E desde 2018 está parado. Nem o ministro Dias Toffoli, nem o ministro Fux, foram os últimos presidentes da corte, pautaram para julgamento. E agora a ministra Rosa Weber decidiu pautar para quarta-feira que vem. Para as pessoas entenderem hoje, as pessoas, teoricamente, se for considerar o artigo 28 da Lei de Drogas, elas não são presas por quantidade de drogas para uso pessoal. Há uma série de sanções, né? Prestação de serviço comunitário, advertência, participação em programa educativo e tal. Isso já acontece. Mas há essa obrigação, por exemplo, de prestação de serviço comunitário. O questionamento é sobre a constitucionalidade desse artigo 28, com o argumento de que o Estado não pode definir por respeito à privacidade, à autodeterminação das pessoas, que elas não podem cometer algo que faz mal à sua saúde, né? É esse o ponto central dessa discussão. Então, o que acontece hoje muitas vezes é que a pessoa é pega com uma quantidade de drogas, às vezes ela é presa, principalmente se ela for pobre, e ela fica lá na cadeia esperando a definição de se aquilo é tráfico ou uso pessoal. Porque se for uso pessoal vai para um serviço comunitário, se for tráfico ela fica presa. E não há um critério objetivo. A lei diz, inclusive o próprio artigo 28 diz a quantidade, onde ela estava, circunstâncias sociais e pessoais, o que muitas vezes leva a um critério racista, às vezes, né? De definir, essa pessoa é mais pobre, estava numa comunidade, é tráfico. Essa pessoa estava na Zona Sul, uma pessoa mais rica, branca, é uso pessoal. O problema é que a discussão em si não resolve este problema específico, a não ser que o próprio Supremo Tribunal Federal defina critérios. O que seria legislar, né? Deveria ser algo que o Congresso está fazendo. Então, desses 3 ministros que já votaram, o ministro Luiz Roberto Barroso foi o único que definiu um critério, que ele diz, 25 gramas para cima não pode ser considerado para uso pessoal, para baixo pode, e aí isso faria com que vários processos contra pessoas que tinham drogas abaixo desses 25 gramas automaticamente fossem isentas desse processo, né? Não temo cravar que o Brasil já deveria estar mais adiantado nessa discussão pelo grau de encarceramento que a gente já tem vivido aí nos últimos talvez 20 anos, num volume completamente desproporcional, até pegando os piores exemplos que os Estados Unidos têm como a maior população carcerária do mundo e que no combate às drogas são absolutamente ineficazes, né? O que a gente já viu historicamente de combate nos Estados Unidos com as guerras feitas ao tráfico no México, feitas na Colômbia e participações internacionais que o país teve, não resultaram em nada a não ser na piora do cenário. E acho que o Brasil também não tá no clima, digamos assim, com o Congresso também muito pouco afeito a esse tipo de discussão. Ô Ricardo, mas tem um outro tema pra gente tratar também na nossa coluna, Tenente Coronel Mauro Cid ficou em silêncio. Isso deve ser interpretado como algo bom para o ex-presidente Jair Bolsonaro ou com alguma preocupação? Olha, os aliados do ex-presidente não gostaram dele ter ficado em silêncio. Eles tinham uma esperança de que ele fosse assumir tudo e colocar, não, fui eu que fiz mesmo, né? As provas estão aí, não tem muito o que fazer, fui eu mesmo que fiz, o presidente não me autorizou, não me determinou fazer, nem ficou sabendo, né? Então, o silêncio ficou uma situação meio assim, olha, por que será que ele ficou em silêncio? Será que em algum momento ele quer mais para frente, né, colaborar de alguma maneira e pode
de alguma forma prejudicar o ex-presidente. Então houve essa preocupação. Principalmente depois que Bolsonaro ontem disse, eu espero que ele não tenha errado, mas se tiver errado, cada um segue sua vida, né? Ou mais ou menos isso, né? Eu espero que ele não tenha errado e que cada um siga sua vida. E hoje vai depor a esposa do Mauro Cid, que é considerada mais, vamos dizer assim, explosiva do que ele, né? Então há um temor muito grande de que a esposa do Mauro Cid siga uma outra linha, né? Oficialmente, o silêncio foi porque não teve acesso à íntegra das perícias e tal, ela ficou pronta muito em cima da hora. Então também tem gente que acha isso, bom, não, é apenas uma questão técnica orientada pelos advogados, isso não vai dar em nada. Mas certamente, assim, o nível de tensão aumentou um pouco. Eu acho um exagero achar que o silêncio possa significar que ele vá se declarar, culpar o presidente de alguma maneira. Acho que há uma preocupação exagerada nesse momento, mas de toda forma é um alerta e que vai começar a ser explicado hoje nesse depoimento da esposa do Mauro Cid. Vamos ver se ela vai ficar em silêncio também ou se ela vai falar alguma coisa. Quando que Mauro Cid vai ter que falar, de fato, o Ricardo? Bom, durante agora o inquérito policial, na verdade ele não é obrigado a falar nada, né? Depois, se ele for considerado, transformado em réu, na época do processo, ele também vai poder, como investigado, responder às questões dentro do processo, né? E aí, óbvio que o que ele fala é levado em consideração. Se ele não consegue explicar nada, se ele não questiona nada e se a defesa também não contesta nada, nem no depoimento, nem na defesa técnica, aí ele pode ser condenado mais adiante, né? Mas assim, na fase de inquérito, nesse momento, ele pode optar por não falar e aí ser indiciado. Depois o Ministério Público Federal vai pegar o indiciamento, vai transformar ou não numa ação penal, pode ser chamado pelo Ministério Público também a depor, né? Mas assim, na verdade ele não precisa falar nada hora nenhuma, se ele não quiser, né? Até o final, ele tem o direito de permanecer o silêncio e negar tudo ou não falar nada até o final, né? É isso. Vamos ver como é que vai ser esse depoimento, então, hoje da esposa, né, de Mauro Cid. Tá marcado também para as 2h30 da tarde, não é isso, Ricardo? Eu não tenho a certeza, a exatidão do horário, né? Porque ela não diferentemente do caso dele, que estava preso, né? E era simplesmente deslocar e ir preso, ela tá solta, né? Eu não tenho certeza do horário, mas eu sei que é à tarde. Muito bem. Então a gente segue acompanhando aqui, claro, trazendo todas as informações para você que nos escuta aqui na FM O Tempo, para você que nos acompanha, @o Tempo nas nossas redes sociais, em otempo.com.br, com todos os detalhes.